Olá pessoal, hoje nós vamos falar um pouco sobre a norma regulamentadora NR12. Essa norma aí, ela trata sobre segurança no trabalho, tanto operando máquinas quanto ferramentas, tá ok? Ela estabelece requisitos mínimos, ou seja, nós devemos trabalhar usando sempre o máximo de segurança possível, seguir tudo aquilo que a norma manda e, se possível, mais segurança do que pede na norma. É preferível nós pecarmos por excesso do que por falta. É isso aí. Essa norma também ela serve para máquinas novas ou usadas. Quando a pessoa compra uma máquina a máquina a princípio não poderia nem ser comercializada se ela não fosse já adequada a essa norma. Mas quem tem uma indústria sabe que tem várias máquinas, cada uma tem um ano de fabricação e as normas vão evoluindo. Então, a princípio, qualquer indústria tem que ter em todas as suas máquinas essa aplicação dessa norma aí, NR12 e as demais normas do nosso país. Elas servem para prevenção de acidentes. E não só acidentes mesmo, problemas que podem ocorrer também durante o uso da máquina, que são doenças ocupacionais durante o trabalho da máquina, tá bom? Nessas fases aqui de projeto e utilização é que ela é aplicada, ou seja, desde que a máquina é pensada, as suas proteções, a sua forma de trabalho, ela ainda pode estar em fase de projeto a máquina, ou quem sabe é uma máquina que está sendo melhorada, adaptada para seguir os requisitos mínimos da norma. Durante o projeto dessas adaptações, dessas proteções a mais, já deve ser levado em conta os requisitos desta norma aí, ok? E também de todas as outras normas, evidentemente, que estão valendo aqui no nosso país. Essa norma, ela deve ser aplicada tanto na fase de projeto quanto na fase de utilização dela. Na fase de projeto, obviamente, já é uma tendência que os projetistas e engenheiros levem em conta as normas para depois poder comercializar a máquina e ela estar adequada às diversas normas do Brasil. Na fase de utilização, não é levado só em conta utilizar a máquina, é desde o início, as diversas etapas, desde que é comprada uma máquina até a hora que ela é descartada. Por exemplo, nessas fases aqui, transporte da máquina já tem que ser levado em conta essa norma aí. Na montagem dela, na instalação, os ajustes dela têm que ser feitos de uma forma com segurança, a limpeza dela também com segurança, né? A manutenção e inspeção dela, a operação da máquina só pode ocorrer se ela estiver seguindo as normas brasileiras, ok? Depois, um dia, lá no fim da vida útil da máquina ou da ferramenta, ela vai ser desativada e depois ela precisa ser desmanchada, como se diz, cada peça vai ir para o ferro velho ou um outro tipo de descarte. Isso tudo já deve ser levado em conta na hora do projeto da máquina. Vamos ver a aplicação dessa norma para máquinas e ferramentas, mas não para todos os tipos de máquinas e ferramentas. Então nós podemos agora saber para quais máquinas e ferramentas não se aplica essa norma. Por exemplo, equipamentos de exportação devem seguir as normas do país para o qual vai ser exportada essa máquina, ok? Equipamentos movidos a energia humana ou animal não precisam seguir essa norma. Equipamentos que vão ser apresentados em feiras, em museus, também eles não precisam seguir essa norma. Mas deve ser levado em conta a segurança das pessoas que vão apresentar ela e inclusive do público em volta, certo? Tem que ser levado em conta a segurança, então mesmo ela sendo um dia
somente apresentada em algum evento ou em algum museu. Essa norma não se aplica para eletrodomésticos também e nem ferramentas portáteis. Eletrodomésticos, liquidificador, ferramenta portátil, uma furadeira, não vai ter como seguir os quesitos dessa norma, do tipo um botão de emergência ou outras proteções, né? Tá. Também as máquinas que têm já certificadas do Inmetro, o Inmetro, a princípio, ele já abrange também os quesitos dessa norma NR12. Se eles forem já respeitados, então não é necessário aplicar os quesitos da norma NR12. E as máquinas estáticas, elas a princípio também não seguem essa norma, mas os equipamentos dessa máquina, uma máquina estática grande, por exemplo, uma máquina que fica parada, né? Ela pode ter outros tipos de máquinas dentro dela, por exemplo, um gerador todo fechado, blindado, mas o gerador dentro dele vai ter outros tipos de partes menores, cada parte menor, o motor, correias, proteções, tudo isso precisa seguir a norma NR12. Vamos ver agora quem tem as responsabilidades pela aplicação dessa norma. O empregador e o empregado. O empregador é responsável por adotar as medidas necessárias para seguir a norma, tá? Em suas máquinas. Caso ele tenha no seu quadro funcional uma pessoa com algum tipo de deficiência, ele é obrigado a adaptar a máquina de forma especial para esse operador, para que ele seja direto ou indiretamente protegido pelas essas exigências a mais que devem ser adotadas. Já falamos que as medidas de proteção são responsabilidade do empregador. Então, nós vamos ver como que o empregador pode adotar medidas de proteção. A princípio, ele tem a melhor forma de adotar essas medidas aí, que seria nesta ordem aqui. Ele teria que, primeiramente, adotar medidas de proteção coletivas. Exemplo, tem um setor de solda e a medida coletiva seria botar exaustor de fumos de solda. Os exaustores que puxam a fumaça do setor inteiro. Isso é uma medida coletiva. Simplesmente nenhum dos trabalhadores vai entrar em contato com a fumaça da solda se o empregador puder adotar essa medida coletiva. Simplesmente ele instala exaustores em todos os pontos de soldagem, por exemplo. Nem sempre é possível adotar medidas coletivas. Então, ele pode ainda complementar com as medidas coletivas que foram possíveis, ele pode complementar com medidas administrativas, simplesmente organizar o trabalho de certa forma que minimize os riscos, os problemas de saúde ocupacional ou os problemas de algum perigo que ofereçam as máquinas, de forma a alterar a organização do trabalho dos funcionários. Caso isso não seja suficiente ou não seja possível, ainda existe adotar medidas de proteção individuais. O que é medidas de proteção individuais? Fornecer para os funcionários os tais EPIs, equipamentos de proteção individual, por isso que são EPIs de individuais. Ótimo! Equipamentos de proteção, luvas, óculos, máscara, protetores auditivos. Igualmente são importantes o uso deles, mas a princípio deve-se tentar minimizar os problemas primeiro coletivamente, reduzindo tudo aquilo que o EPI protege. Um óculos vai proteger contra a projeção de partículas, reduzir as partículas para o coletivo, reduzir a emissão de fumos de solda para o coletivo, reduzir o ruído para o coletivo. Medidas administrativas e, caso não tenha como
eliminar totalmente esses problemas de saúde que podem ocorrer ou problemas de periculosidade que podem surgir, usa-se também essas medidas de proteção individual, que são os EPIs. Falamos das responsabilidades pessoais por parte do empregador. Agora vamos falar sobre as responsabilidades pessoais por parte dos trabalhadores, ok? A princípio são 5 essas responsabilidades, basicamente. A primeira delas é cumprir com as orientações dadas em cursos e eventos que sejam promovidos pelo empregador, ok? A princípio, isso aqui nós já vimos, são as etapas para operar a máquina. Então as orientações têm que ser seguidas em todas essas etapas aqui, tanto, não só na operação da máquina, mas alimentação, abastecimento da máquina, limpeza, manutenção, inspeção, transporte, desativação, desmonte e até na hora do descarte dos componentes da máquina, cabe aos trabalhadores fazer esse tipo de trabalho cumprindo as orientações de segurança. Também cabe aos trabalhadores não alterar as proteções mecânicas, o que são? Grades, camadas de um acrílico na frente de uma parte móvel da máquina, por exemplo. Também existem dispositivos de segurança nas máquinas, como sensores. Eles não podem ser alterados de forma que possa gerar algum dano à saúde do trabalhador e nem de forma que possa machucar o trabalhador, ok? Ele também tem que zelar pela sua própria saúde, sua própria integridade e das pessoas que estão no meio onde ele trabalha. O empregado também tem a obrigação de comunicar ao seu superior direto, ao seu chefe de setor, ou independente do seu nível hierárquico, que fale com a pessoa que esteja acima dele. Se houver qualquer problema numa proteção, por exemplo, de uma máquina, num dispositivo de segurança, por exemplo, o funcionamento de um botão de emergência ou de algum sensor de proximidade, ele tem que comunicar se alguma proteção dessas for removida, mesmo não sendo ele que removeu. Se ela, por algum motivo, quebrou, parou de funcionar, independente se foi no turno dele ou não, um operador tem que avisar se a máquina tem essas proteções ou foi retirada alguma, se elas têm as proteções e estão danificadas, ou se elas têm e simplesmente pararam de exercer a sua função de proteção. O trabalhador também tem a obrigação de participar dos treinamentos. Principalmente, olha só, os treinamentos são fornecidos pelo empregador. O próprio empregador é que tem a responsabilidade de fornecer. Então, por que um trabalhador não participaria simplesmente de um curso, de um treinamento? Existem exigências, quesitos da norma, que obrigam que sejam cumpridos certos procedimentos no uso de uma máquina que pode ter algum índice de perigo, de responsabilidade. Essas normas, como são normas regulamentadoras, essa no caso é a norma regulamentadora NR12, elas têm força de lei, elas têm que ser seguidas. O empregado também tem que colaborar com o empregador. Ele pode ser o melhor empregado, um empregado padrão, faz tudo o que é esperado por ele, mas na verdade hoje em dia é esperado que o empregado, o trabalhador, ajude, colabore
seja proativo, implementando dispositivos e de todas as áreas, inclusive dessa norma NR12. A NR12, ela serve para proteger, a princípio, os funcionários, tudo bem? Contra acidentes ou problemas ocupacionais. Nós demos antes o exemplo de um setor de solda onde tem os fumos de solda. Mas quando as soldas são feitas por robôs ou outro tipo de serviço insalubre é feito por robôs, é necessário aplicar todas aquelas medidas de proteção? Acontece que existem outras normas também brasileiras, a ABNT, a Associação Brasileira de Normas Técnicas, outras normas brasileiras que também elas estão em conformidade com a NR12. Então, se forem realmente aplicadas as normas brasileiras e as demais normas internacionais, o equipamento ali robotizado vai estar em conformidade com a NR12 também. Isso consta na norma NR12 no capítulo 1, no parágrafo 12. Agora nós vamos ver alguns exemplos práticos dos quesitos da NR12. Por exemplo, condutores. Condutores são os cabos, são os fios que conduzem energia elétrica nas máquinas. Esses cabos, conforme a NR12, que tem no capítulo 3, no parágrafo 4, ele exige que as máquinas tenham condutores que tenham resistência mecânica, não pode ser um condutor fraco, né, para essa função. Eles têm que ter proteções, por exemplo, para rompimento, se eles vão sofrer ação de abrasivos, solventes, lubrificantes, combustível, e muitas vezes os cabos passam em alguma parte aquecida da máquina, tudo isso eles têm que ter proteção. Isso está escrito na norma, isso é um exemplo bom de quem seguir a norma vai evitar problemas com condutores, ok? Esses condutores de forma nenhuma podem ter contato com partes móveis, mesmo que eles sejam protegidos, porque uma parte móvel vai acabar atritando mesmo a proteção do cabo, né? Nem partes móveis e nem cantos vivos também, porque independente que se a peça for móvel ou não, um canto vivo tem a tendência de prejudicar o revestimento de algum condutor, ok? Os condutores também não podem dificultar o trânsito de pessoas, de máquinas, peças na hora da operação da máquina. Ou seja, uma máquina com os condutores seguindo esses primeiros quesitos, mas os condutores estando na passagem, na frente, passando perto de onde vai ser transportado material ou circulação de pessoas, então esses condutores não vão estar seguindo a norma NR12, ok? Eles também não podem oferecer qualquer outro tipo de risco, esses condutores. Eles, embora não estejam nem desprotegidos, nem pegando em partes móveis, nem pegando em cantos, nem atrapalhando a circulação de material e de pessoas, eles não podem gerar algum outro risco extra, independente qual que seja. E a outra coisa, a princípio, também no mercado, a maioria dos condutores que são fios e cabos, eles já são anti-chama, não é que eles não pegam fogo, eles não propagam a chama. Caso ocorra algum problema de um incêndio oriundo do mau funcionamento da máquina ou oriundo até de algum problema elétrico, eles podem pegar fogo, mas não podem propagar esse fogo adiante. Vamos ver mais alguns quesitos apresentados pela NR12. Por exemplo, as máquinas obrigatoriamente precisam ter uma chave geral de ligação elétrica delas. A chave geral não pode servir como chave de ligar e desligar a máquina diretamente. É evidente que é bom ter uma chave geral para desligar a máquina quando não estiver em uso, com setores que não trabalham de noite ou no fim de semana.
Em compensação, depois quando forem ligar a máquina de novo, é necessário ligar essa chave geral, mas a máquina não pode entrar em funcionamento automaticamente, ok? O que também não é mais permitido faz bastante tempo, mas a NR12 nos lembra novamente a tal da chave faca. É uma chave elétrica que é acionada com a mão simplesmente, e ela é formada por uma lâmina de metal condutor. Imagina o perigo que é isso, né? Principalmente se ela for trifásica, ela vai ter 3 peças condutoras em forma de uma faca. Essa não é permitida em máquina nenhuma que possa ser depois utilizado ou comercializado, tá bom? Outra, as partes energizadas expostas. Mesmo uma máquina que tenha, seja enclausurada com grade, com alguma tela, com uma proteção do tipo cortina de luz ou sensores de presença para impedir o acesso de seres humanos, ela não pode ter partes energizadas. Simplesmente tudo tem que ser isolado. Outras normas, como a NR10 também, aprofundam mais esse assunto. Mas a NR12 já dá as primeiras exigências e quesitos para que uma máquina esteja de acordo com essa norma. Sabemos que a norma NR12 ela serve para proteção do empregado, serve para segurança tanto contra acidentes ou também contra algum problema no trabalho do funcionário. Mas, como nós vimos na NR12, no capítulo 4, parágrafo 2, a máquina não pode ligar somente na energização dela, ok? Portanto, no parágrafo 1 é explicado os tipos de dispositivos para ligar a máquina. Então, uma máquina não pode ligar ao se ligar a chave geral. Ótimo, então ela precisa ter uma forma, um botão de partida, um botão de acionamento e um botão de parada, além da chave geral. Vamos logo um exemplo, uma prensa hidráulica, está ligada à chave geral, ótimo, o painel está energizado, a máquina não vai se mexer, não vai provocar nenhum acidente. Aí é ligado o botão de partida, o botão de partida vai acionar o motor da unidade hidráulica. A unidade hidráulica vai fazer circular o óleo pela máquina e a máquina não vai executar nenhuma função ainda. Depois que o operador estiver pronto, com a máquina ligada e já a unidade hidráulica em funcionamento, ele vai colocar, por exemplo, uma peça que tenha que ser prensada de forma hidráulica, aí ele vai acionar a máquina para executar a função de prensagem da peça ou estampagem de uma peça. E depois de terminado o serviço, se ele for desacionar a máquina, mais um outro botão para desacionamento da máquina, tudo bem? Esses botões, eles podem ser, por exemplo, numa interface no próprio painel da máquina, ou botões numa outra botoeira, num outro local mais próximo do operador. Só que esses botões não podem estar dentro da zona de perigo. A zona de perigo é a zona onde vai ocorrer algum movimento perigoso. Voltando ao exemplo de uma prensa de estampagem, por exemplo, ela tem uma área onde tem uma matriz e uma peça, sendo que a matriz vai estampar uma peça. Nessa zona de perigo não é, obviamente, permitido a instalação de botões de partida, acionamento e parada, ok? Sim, eles podem ser também acionados por outras pessoas que não sejam o operador. Então, num caso de emergência ou simplesmente um trabalho maior, onde tenha mais de um operador, esses botões de ligação da máquina, acionamento dela, desacionamento, estando bem posicionados, eles podem ser acionados por uma outra pessoa que não seja o operador principal da máquina, ok? Essa forma de ligar e desligar a máquina, ela tem que ser uma forma intencional.
Então, botões de ligação de máquina ou de partida para começar um trabalho de estampagem, eles têm que ter a característica de serem acionados só de forma proposital, não um botão mal posicionado que seja acionado, por exemplo, de forma acidental, de forma involuntária, que seria, por exemplo, um botão perto do cotovelo ou do joelho do operador, que no primeiro movimento ele vai acionar a máquina ou desacionar ela, ok? Também, esses botões eles não podem gerar riscos adicionais, por exemplo. Eles têm que ser de uma certa forma que, se a máquina já trabalha, termina o processo de estampagem e abre, se esses botões estiverem de uma certa forma que eles acionem novamente, por exemplo, uma matriz ou algum movimento perigoso, eles vão estar contra a norma NR12 capítulo 4, que diz que esses botões não podem ter como gerar um perigo adicional só pela existência deles, tá bem? Eles têm que ser construídos de forma que não se possa ou que seja difícil de burlar a função deles. Por exemplo, botões colocados numa posição que basta colocar um peso em cima, por exemplo, que ele vai ficar ligado ou desligado. Imagina uma máquina que tenha um botão de desliga que seja vertical e dê para botar uma peça de ferro em cima. Se esbarrar e a peça de ferro cair, ele vai voltar a ligar, ou ao contrário, ou vai desligar no meio do processo. E isso deve sempre ser levado em conta na hora de projetar e executar a montagem de uma máquina acionada, principalmente máquinas perigosas como prensas e guilhotinas, ok? Vamos falar de mais um quesito importante da NR12. É o bimanual. Bimanual nada mais é do que uma botoeira, um conjunto de botões que obriga a pessoa a acionar dois botões ao mesmo tempo com duas mãos. Por isso que é bimanual. Existe um levantamento que se faz nas máquinas para saber se elas oferecem mais ou menos risco de acidentes, se chama apreciação de risco. E nesse tipo de apreciação de risco, muitas vezes uma das soluções para evitar acidentes é a instalação do bimanual. O bimanual tem que ter a seguinte característica, várias características. Uma delas, que a NR12 pede, no seu capítulo 2, parágrafo 3, é que o acionamento de dois botões ao mesmo tempo, cada um por uma mão, ele tem que ser quase ao mesmo tempo. No máximo uma diferença de um meio segundo entre um e o outro. Isso se chama de sincronismo, ok? A atuação síncrone, que é o quê? Que os dois sejam apertados ao mesmo tempo, ou no máximo uma diferencinha de meio segundo de um para o outro, ok? Se for constatado naquela análise inicial de apreciação de risco de uma máquina que ela precisa ser monitorada para evitar acidentes, esse monitoramento tem que, de preferência, ser feito automaticamente também pela própria máquina. A própria máquina tem que conferir se está sendo executadas as funções da máquina com o bimanual no sincronismo correto, ok? Como que funciona o bimanual? O bimanual simplesmente tem dois sinais de entrada, que seria a pessoa apertando dois botões, e um sinal somente de saída, que seria liberar a máquina para operar, por exemplo. Essa entrada, se os dois forem feitos ao mesmo tempo, e ela vai dar um sinal de saída de que sim, que pode acionar a máquina, ok? Se um dos botões não for acionado, ela simplesmente não vai dar o sinal de saída positivo de que pode operar a máquina. E se os dois não forem acionados, também ela vai dar o mesmo sinal de saída, que não pode operar a máquina. Esses botões, eles têm que ser posicionados de forma que não sejam acionados acidentalmente. Como eu tinha falado em outros exemplos, que
seja perto do joelho ou do cotovelo de alguém, que acabam sendo acionados de uma forma não intencional, ok? Essa, por exemplo, a posição dos botões, eles têm que ter um certo distanciamento entre eles, senão seria possível de, por exemplo, acionar 2 botões com uma mão só. E um bimanual não pode ter os botões perto. Eles têm que ter uma mínima distância ou um tipo de proteção que não permita acionar os 2 botões com uma mão, mas sim com 2 mãos, ok? Por exemplo, se a pessoa estiver acionando os 2 botões para ligar a uma prensa, quando um dos botões parar de ser acionado, ele já deve cortar, mesmo que já tenha iniciado a função aí de operação de prensagem, por exemplo. Foi acionado os 2 botões, iniciou a operação de prensagem, mas se no meio do processo um deles for desacionado, já é obrigatório que o sinal seja invertido, que ele pare de operar a máquina e retorne, volte a abrir a máquina, se for uma prensa, por exemplo, mesmo que já tenham sido acionados os 2. Outra, existem máquinas com mais de um operador, com mais de um conjunto de botões. Então, um conjunto bimanual serve para um operador. Se precisar de 2 operadores, por exemplo, uma máquina grande, onde um operador segura uma peça numa extremidade, o outro operador segura a peça em outra extremidade, precisa de 2 bimanuais. Um bimanual acionado por um operador, quando o operador estiver pronto, posicionado a sua extremidade da peça, por exemplo, ele aciona o bimanual e fica com as 2 mãos, a princípio, protegidas, que elas não tenham como entrar em contato com uma zona perigosa. Depois, com calma, o outro operador acaba posicionando a peça também, a outra extremidade dele, aí ele vai acionar também no tempo, com um sincronismo de no máximo meio segundo, vai acionar o seu bimanual. Se o primeiro ainda estiver acionado, os 4 botões bimanuais vão estar acionados e a prensa, ou a dobradeira, ou outra máquina semelhante vai acionar para fazer a função dela. Isso não quer dizer que os 4 botões tenham que ser acionados ao mesmo tempo. Eles precisam de sincronismo aos pares. Cada operador precisa sincronizar seus 2 botões, mesmo que haja um intervalo de tempo grande entre cada operador executar essa função de acionamento do bimanual. E em qual posição é colocado essa botoeira dupla, que é o bimanual? Essa distância tem que ser uma distância segura, porque se ela fosse, por exemplo, muito perto da operação perigosa, ali, a operação de prensagem, por exemplo, ela pode induzir o operador, se ele estiver no meio do processo de prensagem, a colocar a mão, por exemplo, durante a prensagem, para dar uma última ajeitada na peça que saiu de posição. Se a máquina, ao desacionar um botão bimanual, ela tiver um retardo, ela tiver um tempo para paralisar um movimento perigoso, então esses botões bimanuais têm que estar numa distância maior da zona de perigo, ok? Às vezes esse tempo não é porque a máquina demora a paralisar o seu movimento perigoso. Às vezes o próprio comando bimanual tem um tempo de retardo. Por exemplo, uma máquina que seja de acionamento elétrico, mas para dar a partida dele é necessário um acionamento mecânico que já foi acionado eletricamente e precisa acionar pneumaticamente uma outra peça. Existe esse tempo entre os diversos acionamentos até a máquina começar a operar ou parar de operar. E esses tempos não fazem parte do processo de prensagem ou corte ou estampagem.
eles fazem parte do comando. Então, mesmo se o comando bimanual tiver uma certa inércia, um certo tempo para dar a resposta dos botões bimanuais, eles precisam estar mais afastados, então, da zona de perigo. Depende da utilização de cada máquina, ok? Algumas vezes é necessário que o operador faça vários processos, por exemplo, chegando perto, colocando as mãos nas peças, nas matrizes, numa máquina, numa região onde depois, durante o processo de prensagem, vai ser uma região que oferece perigo para o operador. Após fazer o processo manual, ele vai sair dessa região perigosa, dessa zona aí, e vai acionar o seu botão bimanual. Esse botão bimanual, muitas vezes ele é móvel, por quê? Porque ele precisa ser posicionado num local onde não atrapalhe o processo de produção. Então, esse botão bimanual móvel, muitas vezes é instalado em cima de um pedestal, ele tem que ter o seguinte, dois quesitos importantes. Ele tem que ter estabilidade, porque se o operador vai, a princípio, não olhar o que está fazendo no bimanual, ele vai olhar o processo do trabalho dele. Então, se o botão bimanual estiver numa base não estável, ele vai mudar de posição, vai dificultar o acionamento dele. E existe também outro motivo que vamos dizer, esse pedestal, essa parte da máquina onde é instalado o bimanual, ele seja projetado e construído de uma forma diferente. É no caso, por exemplo, de ter que adaptar a altura, adaptar ao operador a posição desse botão bimanual. Existem operadores com mais altura, menos altura, e também dependendo como que o processo decorre durante o dia, o operador trabalha em pé, trabalha sentado, que vai alterar a altura dele, consequentemente vai alterar a altura desses dois botões. Vamos falar um pouco de sistemas de segurança. O que são sistemas de segurança? Conforme a NR12, no capítulo 5, basicamente os sistemas de segurança, eles podem ser proteções mecânicas ou proteções de forma eletrônica, que são sensores de presença, por exemplo. As proteções de forma mecânica, elas se subdividem em dois tipos de proteções: proteções fixas e proteções móveis. E também existem outros dispositivos de segurança, como vamos ver a seguir. Proteção é uma barreira física. Essa proteção fixa, qual uma das principais características dela? Ela se mantém na posição dela. Por exemplo, uma máquina que tem uma operação perigosa, uma prensa ou uma serra, ela precisa uma grade na frente para evitar o contato do operador com a zona de perigo, com a serra, por exemplo. Ok? Só que essa grade ou essa tela, ela tem que se manter de uma certa forma permanentemente fixa, ou presa, soldada na própria máquina, ou ela tem que ser fixada na máquina com elementos de fixação. O que são elementos de fixação? Resumindo, parafusos, uma proteção que seja parafusada, mesmo que tenha como tirar ela para montar, desmontar, limpeza ou manutenção, ela é considerada uma proteção fixa, porque o operador não tem como mover ela sem o uso de ferramentas. Já a proteção móvel tem a seguinte característica: ela é utilizada, por exemplo, quando é necessário acessar aí a zona mais perigosa da máquina mais de uma vez por turno. Então ele não vai procurar ferramentas para desparafusar uma proteção, ele vai só precisar abrir uma porta, uma tampa. Isso é a principal característica de uma proteção móvel. Ela tem como ser removida sem o uso de ferramentas. Porém,
ela deve ter algum tipo de dispositivo no mínimo, dispositivo de intertravamento, ou seja, quando for burlada essa proteção, aberta essa porta ou uma tampa numa máquina, uma carenagem, ela tem que cessar imediatamente o movimento perigoso que está ocorrendo atrás dessa proteção. Caso esse movimento leve um tempo para parar de ser um movimento perigoso, a proteção móvel ela tem que ter dispositivos de intertravamento, aquele que desliga o movimento, e também ela tem que ter um tipo de bloqueio na própria porta ou na própria tampa. Um tipo de bloqueio, por exemplo, um tipo de fechadura que só libera a sua abertura depois de um tempo ou depois de cessar uma operação perigosa. Resumindo, uma proteção móvel pode ter só um intertravamento, que ao abrir ela desliga a máquina, ou intertravamento e bloqueio, ou seja, não é possível abrir, ela está bloqueada enquanto a máquina continua em movimento. Por exemplo, uma prensa de martelo, uma serra circular que não vai parar o seu movimento instantaneamente, ela fica com as suas proteções bloqueadas até que cesse esse movimento perigoso, ok? Além dessas proteções físicas, que seriam uma tampa fixa, uma porta fixa ou uma tampa móvel, hoje em dia é muito usada a tal da cortina de luz. O que é a cortina de luz? Simplesmente uma barra com emissores de luz infravermelha e uma barra com sensores de luz infravermelha. E quando uma pessoa atravessa, bloqueia esse fluxo de luz, a máquina vai fazer cessar a sua operação, que pode gerar algum perigo para o operador. Isso é chamado de cortina de luz. No anexo 1 da NR12 tem a explicação de como se projeta essa cortina de luz, quais as suas características necessárias para que ela funcione corretamente, para que ela realmente proteja um operador que vá avançar na zona de perigo. Esse anexo da NR12 mostra como se faz o cálculo da posição dessa cortina de luz. Por que precisa ser feito o cálculo da posição da cortina de luz? A cortina de luz não é instantânea, não é muito rápida. Sim, mas também a pessoa que vai atravessar com um dos membros ou todo o corpo, que vai atravessar a cortina de luz, ela tem uma velocidade e a máquina tem um tempo de parada. Todas as máquinas têm um tempo de parada, mesmo que seja muito curto ou longo. Então, dessa forma, nós precisamos calcular a posição, a distância da cortina de luz até a zona de perigo. Nesse anexo aqui, para quem é acostumado com essas fórmulas, ele vai aparecer exatamente essa fórmula aqui, onde se calcula a distância da zona de perigo até o sensor do plano que vai detectar a invasão para essa zona. Essa distância é dada em milímetros, essa distância é calculada multiplicando-se o tempo de parada da máquina. Qual é o tempo de parada da parte móvel da máquina? É só botar a máquina para funcionar, acionar a parada dela com um cronômetro e medir o tempo que ela leva para parar de simplesmente gerar esse perigo para o operador. E essa constante aqui também é fornecida no anexo 1 da NR12. Ela nos determina a velocidade normal de uma pessoa que atravessa com um membro ou com todo o corpo a cortina de luz. Também é somada a essa distância, esse espaço que tem que ter entre a cortina de luz e a zona de perigo, uma outra constante que aqui eles chamam de C,
é uma distância adicional. Porque se a cortina de luz é um tipo de barreira de luz? Porque a barreira de luz ela não é perfeita. Ela tem uma certa quantidade de sensores e emissores. E existe uma distância entre cada sensor desses e entre cada emissor. Uma barreira de luz, o custo dela aumenta muito se essa distância for pequena. Ótimo, distâncias menores impedem a passagem de um membro, por exemplo, do corpo humano, um dedo, um braço, uma mão. Se a distância for maior, ela vai permitir a passagem de uma parte maior do corpo humano. Por exemplo, além do dedo e da mão, pode permitir a passagem do braço sem acionar a cortina de luz. Então, essa constante vai ser fornecida em uma tabela, um quadro número 1, que tem também no anexo 1. Como vimos anteriormente, essa é a fórmula para calcular a distância de uma cortina de luz até uma zona de perigo. Agora nós vamos ver da onde determinar cada uma dessas variáveis. O tempo, basta acionar a máquina e desacionar ela e calcular o tempo que leva para a máquina parar de gerar o perigo na sua zona de perigo. O tempo. Essa constante K é a velocidade de aproximação. Felizmente, no anexo 1, no item 1 do parágrafo 1 desse anexo da NR12, é fornecido um valor dessa velocidade que uma pessoa normalmente avançaria para dentro de uma cortina de luz. Para a cortina de luz horizontal, o que é cortina de luz horizontal? É aquela onde os feixes de luz, o feixe emitido e o feixe recebido, estão na posição horizontal. Para cortinas horizontais, essa velocidade é constante de 1.600 milímetros por segundo. Ok, existem cortinas que são colocadas na posição vertical. Para cortinas na posição vertical, utiliza-se essa velocidade de aproximação normal de um funcionário, 2.000 milímetros por segundo. Mas se a distância for menor de 500 milímetros. Caso ela seja maior que 500 milímetros, pode ser usado esse mesmo valor de 1.600 milímetros por segundo, mesmo que a cortina seja vertical. A outra variável que ainda falta, para nós usarmos naquela fórmula de determinar a distância da cortina de luz até a zona de perigo, é a tal da distância adicional. Existe um quadro também na NR12, no anexo 1, que nos fornece essa variável C. Essa variável C tem a ver com quanto uma parte do corpo pode avançar numa cortina de luz sem acionar ela. Por exemplo, uma cortina de luz que tenha simplesmente a distância entre os emissores de luz, por exemplo, entre 20 e 30 milímetros. Uma cortina de luz que tem uma distância de 25 milímetros entre um feixe e outro. Essa distância de 20 a 25 milímetros nos fornece um comprimento de 130 milímetros, que é a princípio o tamanho da mão, do dedo de uma pessoa até o polegar. Ou seja, uma cortina com essa abertura permite a entrada da primeira parte da mão através da cortina sem ela acionar. Se a cortina for com distâncias menores, 14 milímetros, simplesmente não tem como nem colocar o início da mão, nem a ponta do dedo, não vai passar. Ela já vai acionar no que a pessoa aproximar o dedo na cortina de luz. Só que isso aumenta muito o custo da cortina de luz. Então, vamos pegar mais um outro exemplo. Uma cortina de luz que tenha a distância entre os emissores de 45 milímetros, maior de 40 milímetros. Simplesmente a pessoa consegue avançar 850 milímetros para dentro da cortina de luz sem acionar ela. 850 milímetros é estimado o tamanho do braço de uma pessoa
uma pessoa com grandes dimensões, vamos dizer, né? Uma pessoa que tem um braço de 850 milímetros pode, no máximo, colocar o braço inteiro de 850 milímetros numa cortina de luz com mais de 40 milímetros entre os feixes. Esse valor é uma distância adicional que é acrescida naquela fórmula de distância da cortina de luz. Ok? Não vamos precisar entrar em pânico. Vamos logo fazer um exemplo prático. Uma pessoa, por exemplo, que tem uma máquina onde tem uma zona de perigo. Uau, o exemplo que eu estou usando sempre o mesmo. Uma prensa hidráulica. Uma máquina que simplesmente prensa uma peça. Essa prensa hidráulica, eu estou estimando valores de tempo do funcionamento dessa prensa e nós vamos fazer o cálculo da distância da cortina de luz, tá bom? Por exemplo, essa prensa hidráulica tem uma cortina de luz horizontal. Ótimo! Se a cortina de luz é horizontal, já sabemos que a velocidade de aproximação é de 1.600 milímetros por segundo, conforme anexo 1 da NR12. Essa prensa hidráulica tem o tempo de parada de meio segundo, ou seja, desligando, apertando o botão de emergência da máquina, ela ainda leva meio segundo para parar o movimento da prensa hidráulica. Se ela leva meio segundo, então o tempo de retardo até cessar o movimento perigoso é de meio segundo. Vamos continuar lendo o meu exemplo? A distância entre os feixes é de 25 milímetros. Por quê? Porque foi orçada várias cortinas de luz e a de 25 milímetros teve um custo razoável, um custo aceitável. Então tá, foi comprada uma cortina de luz de 25 milímetros horizontal. A distância entre os feixes de luz dessa cortina de luz, deste exemplo, é de 25 milímetros, ok? Então, vamos ver no quadro 1 do anexo 1 da NR12 para uma cortina com a distância entre os sensores de 25 milímetros, está dentro deste intervalo aqui. Então, além da distância calculada, tem que ser acrescido mais 130 milímetros. 130 milímetros. A conta agora vai ficar bem mais fácil. É só multiplicar esses dois valores. 1.600 vezes 0,5, 800. Mais essa distância de acréscimo, 130. 1.600 vezes 0,5 mais 130. 1.600 vezes 0,5 mais 130 é igual a 930 milímetros. O que são esses 930 milímetros? A distância entre a cortina de luz e a zona de perigo da máquina. Ou seja, a cortina de luz tem que ficar praticamente a 1 metro de distância. Por que a cortina de luz tem que ficar tão longe da zona de perigo? Principalmente porque essa máquina leva meio segundo para parar, o que é bastante tempo para máquinas modernas. Ela levando meio segundo para parar já precisa ter uma distância quase de 1 metro, e mais a cortina de luz não é muito densa, ela tem 25 milímetros entre os feixes, o que acrescenta mais 130 milímetros. Como que nós podemos reduzir essa distância para ocupar menos espaço na fábrica? Na hora de transportar a máquina, não precisa um container tão grande, por exemplo, porque só para a cortina de luz já tem essa distância toda. Para diminuir essa distância, ou de alguma forma se reduz o tempo de parada da máquina, se moderniza o sistema hidráulico que ele reduza o tempo de parada da máquina, ou compra uma cortina de luz mais cara, com a distância entre os feixes menor
que 25 milímetros, que vai reduzir já também essa distância. Isso são duas formas de reduzir a distância entre a cortina de luz e a zona de perigo. E no caso, se ao invés de usarmos uma proteção eletrônica, que é a cortina de luz, nós usarmos proteções físicas, uma tela, uma grade, vamos usar o mesmo exemplo. A fábrica possui uma prensa hidráulica. Nessa prensa hidráulica é necessário colocar uma proteção na frente para o operador não se machucar. Nós podemos colocar uma proteção fixa. Imagina, a proteção fixa vai ser uma tela ou uma chapa de acrílico perto da zona de perigo. Aí cada vez que o operador precisar mexer na matriz ou trocar a peça, ele vai ter que usar uma ferramenta para tirar essa proteção. Não é uma solução viável. Tudo bem, a outra solução seria usar uma proteção móvel. Uma proteção móvel é uma tampa, uma porta de correr. Essa porta de correr pode ser feita de tela, por exemplo, e ela vai ter uma certa distância também, mas não de 800, 900 milímetros de distância. Já é uma solução mais viável. Entre cada operação, o operador vai ter que abrir a porta de correr, ela vai ter retardo na parada da máquina de meio segundo, vai ficar bloqueada. Depois, quando ela abrir, ela vai cessar completamente todos os movimentos da máquina e vai poder o operador alcançar a zona de perigo sem risco de algum acidente. E como que nós podemos projetar essa distância da proteção mecânica? A distância das telas de proteção. Essas distâncias existem várias normas, ok? Mas uma das normas oficiais aqui no Brasil é uma norma lançada pela Associação Brasileira de Normas Técnicas, é a norma ISO 13852. Nessa norma existe uma tabela número 4, por exemplo, ali é ensinado como se calcula a distância da tela de proteção até a zona de perigo. Vamos então fazer um exemplo de como se determina a distância entre uma tela de proteção e uma zona de perigo. Essa distância depende somente das dimensões da tela de proteção. Seguindo essa norma ISO 13852, na tabela 4 nós temos, por exemplo, nós podemos escolher uma tela de proteção que os furos sejam em forma de fenda, ou quadrados, ou redondos. Vamos fazer dois exemplos. Precisa proteger uma prensa, por exemplo, com uma tela de proteção finíssima. Vamos escolher uma tela que tenha a abertura de... Este exemplo aqui. Abertura de 7 milímetros. Se essa abertura for em forma de fenda, a distância da tela de proteção tem que ser maior que 20 milímetros, ou seja, a tela pode passar muito perto da zona de perigo. E caso as aberturas da tela sejam quadradas e não em forma de fenda, a distância diminui mais ainda. Ela pode ficar a 15 milímetros da zona de perigo. E caso as aberturas sejam circulares, seja uma grade com furos, por exemplo, a distância pode ser menor ainda. Ela pode ser 5 milímetros de distância entre a tela de proteção e a zona de perigo. Na prática, se usa telas com distâncias maiores entre cada arame da tela, por exemplo. Eu vou seguir um exemplo, por exemplo, de uma tela muito comercial, a tela com a distância de 1 polegada, que é em torno de 25 milímetros. Seria esse exemplo aqui. Colocando-se uma tela onde a abertura de passagem seja em torno de 25 milímetros, essa distância, já como ela é em forma de fenda, ela já tem que ser 850 milímetros de distância entre a zona de perigo e a posição dessa tela. É uma distância grande. Uma modificação normal, prática de se fazer, é colocar aquela outra tela que tem os furos quadradinhos, também conhecida como tela Otis,
A tela Otis de 1 polegada tem em torno de 25 milímetros, só que os furos, as passagens são quadrados. Então a distância desta tela até a zona de perigo já cai de 850 milímetros para 120 milímetros. Com 120 milímetros a distância é razoavelmente próxima, é uma distância aceitável. E mesmo assim, em vez de tela Otis de passagem quadrada, for usada outro tipo de tela, aquela tela de inox com os furos redondinhos, por exemplo, de 25 milímetros, também a distância da tela até a zona de perigo também é de 120 milímetros. Vamos levar em conta que se a tela de furos retangulares, por uma casualidade aqui, ó, neste item aqui, se a outra dimensão da tela ou da fenda onde pode passar a mão da pessoa for menor que 65 milímetros, uma tela de 25 por 60, por exemplo, o polegar da mão do cara vai trancar antes de deixar a passagem do braço. Então, por esse motivo, a distância pode ser reduzida para 200 milímetros, a distância entre a tela de proteção e a zona de perigo. Nós falamos hoje sobre a norma regulamentadora número 12, NR12, que trata de segurança na operação de máquinas e equipamentos. Qualquer dúvida que tenha ficado, vocês podem entrar em contato comigo através do telefone que vai aparecer aí embaixo da tela de vocês. Estamos aí à inteira disposição se precisar, por exemplo, adequar alguma máquina quanto a essa NR12. Obrigado.